Em Mateus capítulo 28, a Bíblia nos fala de um evento extraordinário em que Jesus afastou-se dos seus discípulos para ir orar enquanto eles atravessavam o mar, né? E durante esse processo, lá pela madrugada, isso está em Mateus capítulo 14, versículo a partir de 25, 26, 27, 28. Jesus fala, a palavra de Deus diz que Jesus foi ter com os discípulos andando sobre o mar. E nesse processo, os discípulos estavam lá, aquele vento que batia lá no mar, e a madrugada, né? Está tudo escuro ali e tal, e eles viram simplesmente alguém andar. Bom, não é normal uma pessoa andar sobre a água. E eles ficaram com medo, muito medo, e acharam que fosse um fantasma. Jesus os acalma dizendo, tenham coragem, sou eu. Ele se identificou. E Pedro, o destaque aqui vai para Pedro. Pedro, ele estava com medo, mas disse, se fores tu mesmo, Senhor, então me ordene que eu vá ter contigo, andando também sobre as águas. E nós conhecemos todo esse evento. Pedro andou sobre as águas. A palavra de Deus diz que depois bateu um vento e Pedro ficou com medo e começou a afogar-se. E pediu socorro a Jesus Cristo. Jesus o socorreu. E nós sempre olhamos para esse evento como o desastre de Pedro, a falta de fé de Pedro e tal. Mas nós não olhamos para a coragem que Pedro teve. Vejam, no momento em que ele estava, todos estavam ali com medo, a tremer praticamente, porque uma pessoa não anda sobre as águas. Então eles viam alguém andar sobre as águas e deduziram que fosse um fantasma. E depois era o mar. Não sabemos qual é a altura que tinha, a profundidade, né? Da superfície até ao fundo mesmo. Mas é assustador. Eu, em particular, não tenho essa coragem. Mas Pedro teve essa coragem, ousadia. Teve a ousadia. Pedro, nenhum outro discípulo, o apóstolo de Jesus, andou sobre o mar, sobre as águas. Mas Pedro andou. Por causa da sua ousadia. Ele sabia que se Jesus dissesse uma palavra, tudo poderia se cumprir. Bom, depois ele teve medo e afogou-se, mas eu prefiro me focar nesse ponto, em que ele teve coragem de ouvir o que Deus dizia e começar a fazer. Lá à frente, sim, bateu um pouco de medo por não saber, por não entender, soprou um vento ali, acho que começou a ficar um pouco arrepiado e tal. Mas ele teve coragem. Então a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que nós devemos ouvir a Deus, devemos confiar em Deus e também ter ousadia de fazer o impensável, de fazer aquilo que muitos não conseguem fazer porque acham que é algo impossível. Então Deus, o nosso Deus, a palavra diz que nada é impossível para Deus. Então se nós confiamos em Deus, nada pode ser impossível para nós diante de Deus. Se Deus nos capacitar, se nós soubermos que estamos com o Deus dos impossíveis, nada pode dar errado. Então, vamos tentar ser um pouco mais competentes, ser mais ousados, mesmo que a coisa não dê certo lá à frente, mas ousadia é tudo. Ele andou, mesmo que por pouco tempo, ele andou sobre as águas.